Queridos irmãos e irmãs, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 26, nós temos, podemos dizer, a saga de Saul perseguindo Davi. É bom lembrar que Saul e Davi eram grandes amigos, comiam na mesma mesa, com banquetes, batalharam em muitas batalhas um ao lado do outro, salvando a própria vida. Davi foi morar no palácio de Saul a convite dele. Saul olhava para Davi e ele admirava um homem onde Deus agia com liberdade. E Davi, ele foi crescendo, e Saul ali do lado dele. Mas aí, meus irmãos, onde entra a inveja, entra todo tipo de desgraça. Você quer uma desgraça, é a tal da inveja. Porque enquanto Davi não ameaçava Saul, pela fama, pelos feitos, Saul estava tranquilo. Mas olha, hora que Saul começou a olhar para Davi e viu que o povo o amava, que ele estava fazendo mais e que ele poderia ser rei, Saul se transforma. E num jantar, estava Davi num canto da sala, Saul estava aqui, do nada Saul pega uma lança e joga para matar Davi. Pela providência de Deus, a lança é cravada na parede. Daquele momento Davi falou: opa, esse mar não está para peixe, aqui não dá para eu ficar nesse cara, vai acabar me matando. Davi jamais odiou Saul, mas ele manteve a distância de segurança. Olhando para Saul, sabe de quem que eu lembro? Eu vou explicar. Eu lembro da rainha da Branca de Neve. Você conhece a história? Pois é, a rainha, presta atenção aqui, porque tem muito dessas pessoas perto de nós. A rainha olhava no espelho e falava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho: oh, não existe, tu és a mais bela. Ela ficava toda, né? Aí estava todo mundo tranquilo, ela tranquila, o rei tranquilo, Branca de Neve tranquila, os anões tranquilos, todo mundo estava tranquilo. Até que um dia ela perguntou: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? O espelho caiu na bobagem de falar a verdade. Hoje, meu filho, para você ter inimigo, basta você falar a verdade. Você não precisa fazer nada. Falou a verdade, ganhou inimigo. E o espelho falou a verdade. É, rainha, existe alguém mais bela do que tu. Branca de Neve, és a mais bela. Meu filho, hora que aquela rainha, que era muito bonita, hora que aquela rainha ouviu isso do espelho, meu filho, ela virou uma bruxa, não é assim? Ela vira uma bruxa, ela vai envenenar a maçã, fez o inferno na vida do rei, tentou matar a Branca de Neve, colocou os anões para correr, tacou terror no reino. Saul é como se fosse a rainha, Davi é a Branca de Neve. Enquanto a Branca de Neve não incomodava, estava lá escondida, a rainha estava se achando. Hora que o espelho diz que a Branca de Neve é bela, a rainha se transformou em sua inimiga número 1.
E a rainha queria apenas uma coisa com a Branca de Neve. João 10:10. Ela olhava a Branca de Neve. Ela quer matar, roubar e destruir. Matar a menina, roubar a paz dela, destruir a vida dela. Assim acontece na vida de muitos. E Saul, daquele momento, ele tem ódio de Davi e procurava matá-lo. No capítulo 26, você vê Saul indo ao deserto de Zif com 3.000 homens. E Saul tinha dado uma ordem clara a todos os meus soldados: 3.000, aquele que me trouxer Davi morto receberá uma recompensa, uma grande recompensa. Saul queria Davi morto, e Davi, quando pôde matar Saul, não o fez. No capítulo 26 vai dizer que neste grande acampamento que havia no deserto de Zif, à noite, Deus, é coisa de Deus, colocou um sono profundo em todos, 3.000 soldados, os generais, o próprio Saul, Abner era o amigo de Saul, era o seu oficial de confiança, todo mundo dormindo. Davi, com o seu amigo Abissai, entrou na tenda de Saul. Olha aqui a cena, cria a cena aí. O seu inimigo mortal, aquele que quer te matar, dormindo, um sono de Deus, ninguém ali vai acordar. Na cabeça dele, fincado no chão, a lança do rei e uma bilha d'água. Abissai não pensou duas vezes. Saul, Davi, Deus te entregou Saul nas suas mãos. Eu vou pegar essa lança e vai ser um lançaço só. Com uma lança eu atravesso o peito e o cravo na terra. Eu não preciso nem de 2 golpes. Com um golpe eu acabo com ele. O que Abissai está querendo? Como se chama isso? Vingança. Ele está querendo vingar o seu amigo, matar o seu inimigo. Só que Davi, ele não está com seus olhos em Saul. Os olhos de Davi estão no seu Deus. E Davi sabia que ele poderia matar Saul, mas que ele estaria desonrando a Deus, porque sendo Saul um mau rei, continuava rei. Um mau servo é mau, mas é servo. Um mau padre é mau, mas é padre. Um mau médico é mau, mas é médico. Davi, quando olhou para aquele mau rei, ele sabia, mas é rei, é ungido de Deus. Enquanto o Abissai queria vingança, o Davi queria perdão. Não mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Davi pega a lança, Abissai pega a vasilhinha d'água, estavam com sede, né? Saíram, foram embora. De manhã, quando o sol nasceu, todo mundo acordando, acorda Saul, acorda Abner, os soldados, aí eles escutam um grito: Saul! A hora que eles olham, lá no alto estava Davi levantando a lança. E Davi disse: olha, Saul, a sua vida estava nas minhas mãos. Eu estava dentro da sua barraca e eu poderia pegar essa lança e te cravar no chão, mas não o fiz, para te provar uma coisa: você quer o meu mal, mas eu te quero bem. Duas coisas eu acredito neste texto
quem colocou Davi perante o seu maior inimigo, com a possibilidade de fazer-lhe mal, foi o próprio Deus. Era uma prova para Davi, e ele foi aprovado. Segundo, quando Davi ergue a lança e ele grita, ele estava mostrando aquela lança para Deus. Olha, meu Senhor, eu poderia ter feito justiça com as minhas mãos, mas o meu amor por ti é maior, e eu não o fiz. Talvez Deus vai colocar no seu caminho o seu inimigo, aquele que te amaldiçoa, que fala mal de você, que te calunia. Ele vai colocar esta pessoa no seu caminho para ver qual é a sua atitude para com esta pessoa. Se você vai se vingar ou se você vai perdoar. Eu sei de pessoas que tramam o meu mal, mas quando eu encontro com a pessoa, não é falsidade, mas é por causa de Deus. A pessoa fala: "E aí, Padre Cristian?" Eu falo: "Olá, tudo bem? Tudo bem." A vontade, meu filho, era outra, mas por causa do Senhor, você mostra a lança e diz: "Por ti, Senhor, por ti, Senhor." Quais são as 3 atitudes de Davi para com Saul? Primeira atitude, ele podia ter feito mal e não fez. Quando alguém falava mal de Saul, Davi falava bem. Ele é ungido de Deus. Pode alguém estender a mão sobre ele e ficar impune? E ao invés de desejar coisas más para Saul, Davi orava por ele, para que Deus fizesse no coração daquele homem também a sua obra. Davi poderia ter feito mal e não fez. Poderia ter falado mal e não falou. Poderia ter amaldiçoado e abençoou. Essas atitudes de Davi estão na boca de Jesus, que é o descendente da estirpe de Davi. E ele nos ensina que essas 3 atitudes significam um amor ao inimigo. O Evangelho de de Lucas, capítulo 6, o versículo 27 e 28, Jesus vai dizer, Lucas 6, 27, amai os vossos inimigos. É como se fosse para Davi olhando Saul: amai os vossos inimigos. E amar o inimigo não é levar o inimigo para sua casa, não é passear com ele, não é tirar férias com ele, não é ficar abraçando ele, não. Note que Davi, ele não tem rancor e desejo de morte com Saul, mas Davi não é bobo. A Bíblia diz que Davi, com a lança na mão, atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, e ao longe ele gritou por Saul. Você não precisa conviver com seus amigos, tem que manter a distância. Aquela placa de caminhão, mantenha distância. Ou se a pessoa está perto de você, aquela que tinha nos ônibus coletivos antigamente: não converse com o motorista. Oi, padre, mas mesmo assim eu posso amar a pessoa? Pode, porque na palavra de Jesus, o amor aqui não é convivência, o amor aqui não é amizade, o amor aqui não é afeto.
O amor aqui é o agapau, é um amor sacrificial, um amor igual o que Deus tem por nós. Como que eu amo o meu amigo, o meu inimigo? Podendo fazer o mal, não fazer. Podendo fazer o bem, praticar. Não falar mal da pessoa. Bendizei os que vos amaldiçoam. Não fala mal não. Fale bem. Se não puder falar bem, não fala nada. E terceiro, rezai por quem te calunia. Fazer o bem, não falar mal e rezar. O inimigo está longe. Saul está longe. Mas eu não quero fazer mal a ele. Eu não quero falar mal dele. E eu rezo por ele. Deus olha para Davi e diz: você ama Saul. Estão me entendendo? É assim que a gente ama os inimigos. É assim que nós vamos receber de Deus a recompensa que Ele nos promete. Meus irmãos, peçamos ao Senhor nesta adoração que nos dê um coração de Davi, porque há muitas pessoas que estão até na igreja, mas que têm um coração de Abissai. Eles ficam buscando vingança, ficam buscando o mal do outro. E veja o que Jesus vai dizer no Evangelho: o que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também a eles. Aqui não é o negativo, não faça ao outro o que você não quer que o outro te faça. Não, aqui é o positivo, faça para o outro o que você quer que o outro te faça. Mas se o outro não fizer, faça você. Faça você. A questão aqui para Davi não era o que Saul estava fazendo para Davi, era o que Davi estava disposto a fazer para Saul, aos olhos de Deus. Deus nos vê. Ele quer saber se no nosso coração está um Abissai, que busca vingança, ou se tem um coração de Davi, que busca o perdão. Qual a nossa atitude com quem nos faz mal, nos agride e nos violenta? Abissai ou Davi? Se possível, assista a pregação antes dessa. Foi a pregação da missa da manhã, que eu não vou fazer agora, né? Mas onde eu falava muito sobre os motivos da ação, de onde vem a palavra motivação. Qual é o nosso motivo? É Jesus. Jesus é o motivo da minha ação. Alguém pode perguntar para você: mas por que tal pessoa só te faz mal e você continua fazendo bem? Não é por causa dela não, é por causa dele. Por que a pessoa te amaldiçoa e você fica bendizendo a pessoa? Não é por causa dela não, é por causa dele. Por que a pessoa fica te caluniando e você fica rezando para a pessoa? Não é por causa minha não, não é por causa da pessoa não, é por causa dele. Você viu em casa essa imagem? Coloque aí, olha aí. Você olhando para o Cristo crucificado, você não fará mal aos inimigos, você não falará mal e você rezará. É por causa dele. Ele é o motivo, não são as pessoas. Dar às pessoas o que elas merecem é justiça.
Mas tratar as pessoas como elas não merecem é graça. Deus me concede a sua graça, porque Ele não me trata como eu mereço. E se Ele me trata bem, quem sou eu para tratar os outros mal? Ah, padre, mas o Saul quer te matar. Saul que se resolva com Deus. Eu quero ter um coração de Davi. Leia 1 Samuel para você ver o final de Saul, para você ver a história de Davi. Amor é decisão, amor é atitude, amor é você olhar para Jesus e por causa dele engolir sapo, ficar calado, levar desaforo para casa, não entrar em briga. Por que isso, padre? Porque com a mesma medida que nós medimos, eles nos medirão.